Olá, espero que todos estejam bem. Eu vou dar continuidade aqui à resolução da lista 1 e trataremos neste vídeo da questão 2. Vejamos o que sugere a questão. No triângulo ABC da figura abaixo, tem-se que o vetor BM é igual a metade do vetor BC e BN é 1/3 do vetor BC. Expresse os vetores AM e AN em função de AB e AC. Então, qual que é o princípio para resolver essa questão? Encontrar duas formas de se chegar ao mesmo vetor. Comecemos, por exemplo, expressando o vetor AM em função de AB e AC. Um primeiro caminho que nós podemos fazer é o seguinte. Podemos vir do ponto A até o ponto B criando o vetor AB, que está escrito aqui. Posteriormente, seguimos do ponto B até o ponto M e criamos o vetor BM. Então é possível expressar o vetor AM da seguinte maneira: a soma do vetor AB mais a soma do vetor BM. Um outro caminho a se pensar para chegar em BM é olhar para o outro lado do triângulo. Então, através dos pontos A e C, nós podemos criar o vetor AC e, posteriormente, queremos chegar ao vetor AM. Então, podemos fazer AC mais qual vetor? C até M. Aqui nós encontramos, então, dois caminhos, duas equações, que expressam o mesmo vetor. Porém, essas equações ainda não nos ajudam a expressar AM apenas em função de AB e AC. Por quê? Elas possuem os vetores BM e CM incluídos em suas respectivas equações. Então, um modo da gente conseguir trabalhar isso será da seguinte forma. Vamos somar essas equações, porém, antes, o que será feito? Nós queremos que exista uma relação entre BM e CM. Para quê? Para que quando eu consiga somar essas equações, a equação 1 com a equação 2, esses termos cancelem e eu fique apenas com AB e AC nas variáveis da direita, no segundo membro da equação, multiplicadas por alguma constante, somadas a alguma constante. Mas eu só quero essas variáveis, AB e AC, na minha resposta. Então, uma possível linha de raciocínio é a seguinte. Imaginemos a linha BC. Imaginem o segmento apenas. Se eu vou com um vetor de B até M, que vetor na mesma linha é equivalente? Segundo o enunciado da questão, BM é metade do vetor BC. Ou seja, esse ponto M ele é o ponto médio desse segmento. Ele é metade do vetor total. O que quer dizer metade? Eu estou multiplicando o escalar pelo vetor inteiro. Então, se BC tem componentes em uma dimensão R2, eu estou multiplicando metade por cada componente de R2. Isso dá o ponto médio do segmento. Pois bem, então nós sabemos aqui, por uma primeira análise, que BM equivale ao vetor MC. Porém, ainda não está muito parecido com a segunda equação, porque a ideia é fazer aparecer CM nas duas equações ou BM nas duas equações. Então, uma outra maneira de pensar é como escrever MC em função de CM. Bom, se MC é o vetor que vem daqui e sai para cá, CM é um vetor que sai daqui e vai para cá. Qual que é a diferença dos dois? A direção é a mesma. O módulo é o mesmo. O que mudou foi o sentido. Para mudar o sentido de um vetor, é só multiplicar ele por menos 1. Que eu mantenho o módulo, mantenho a direção e eu inverto o sentido. Então, dessa linha de raciocínio, o que nós obtemos? O vetor MC é igual a menos o vetor CM. Menos 1 vezes o vetor CM, menos CM. Portanto, o vetor BM é igual ao vetor menos CM. Voltando às nossas equações, o que nós vamos ter então?
o vetor AM pode ser expresso como o vetor AB mais o vetor BC. Porém, pela nossa relação, BC é menos CM. Então, vamos substituir aqui na primeira equação e vamos manter a segunda. Chegamos nessa parte aqui que era o que nos interessava. Observem bem. Se nós somarmos essas duas equações, o que vai acontecer? CM se cancela. Não sobra CM no resultado final. Então, o que nós vamos ter? Do lado esquerdo, no primeiro membro da equação, AM mais AM, 2 vezes AM. AB, mantém, porque não tem ninguém para somar com ele, mais AC, menos CM mais CM. Menos CM mais CM se cancelam. Nós obtemos, então, a seguinte relação. 2 vezes o vetor AM é igual ao vetor AB mais o vetor AC. Dividimos os dois lados da equação, multiplicamos por meio os dois lados, dividimos os dois lados da equação por 2, e obtemos a seguinte relação. AM é igual a metade do vetor AB mais o vetor AC. Tudo bem? Talvez surja alguma incógnita falando que na resposta da lista está metade de AB mais metade de AC. É por causa da propriedade distributiva. Então, se você distribui meio para os dois, vai ficar meio de AB mais meio que multiplica AC. Prosseguindo com a questão, ele pede para expressarmos o vetor AN em função dos vetores AB e AC. A ideia aqui será a mesma. A única coisa é que o grau de dificuldade para equacionar no final é um pouquinho maior. Então, repetindo os procedimentos, queremos expressar o vetor AN em função de AB e AC. Então, escolhendo o primeiro caminho, nós podemos escolher o vetor AB mais o vetor BN e, posteriormente, o vetor AC mais o vetor CN. E obteremos, então, estas duas equações. AN é igual a B mais BN, AN é igual a C mais CN. Posteriormente, vamos buscar uma relação que faça aparecer o mesmo componente. Por exemplo, eu quero que apareça ou CN nas duas equações ou BN nas duas equações, porque o que interessa é fazer sobrar AB e AC. Então, partindo da informação que o enunciado propõe, BN é 1/3 de BC. Se BN é 1/3 de BC, esse termo N aqui está dividindo o segmento B até C de que forma? Bom, BN vai ser, então, 1/3 do vetor BC. E o que sobrar vai ser 2/3 do vetor BC. Então, teoricamente, o vetor NC ele equivale a 2/3 do vetor BC. Ok. Como que nós podemos expressar isso? Bom, a gente precisa encontrar uma relação entre BN e CN. Já sabemos que BN é 1/3 de BC, vamos buscar uma relação para CN. CN é um vetor que sai do ponto C e vem até N. Ele vai ser, então, o seguinte. Ele é 2/3 do vetor CB. Observem a sutileza. Vetor CB, mesma direção, sentido contrário. Porém, eu quero expressar o vetor CN em função de BC. Então, o que nós faremos? Bom, CB nada mais é do que o inverso do vetor BC. Se o vetor BC vem para cá, se eu inverter, eu vou para lá, que é o mesmo sentido do vetor CB. Então, multiplicaremos por menos 1 a expressão, e nós chegamos ao seguinte raciocínio. CN é menos 2/3 de BC. Tudo bem? Porém, olhem que interessante. BN é 1/3 de BC. E nós conseguimos isolar o BC a partir dessa relação. Então, multiplicando aqui por 3 os dois lados da equação, vamos ficar com 3 menos 3 meios de CN
será equivalente a BC. Menos 3 meios de CN é equivalente a BC, de acordo com a linha de raciocínio. Daqui, então, nós tiramos a seguinte conclusão. BN já é 1/3 de BC, e BC é isso. Multiplicando os dois, nós obtemos que BN é menos meio de CN, do vetor CN. Então, reescrevendo as equações, a nossa opção aqui foi utilizar o CN nos dois termos, mas ainda não dá para somar. Por quê? Se eu somar, vai sobrar CN. Então, qual que é a saída aqui? Eu tenho AN igual a AB menos meio CN. A saída para fazer menos meio CN virar menos CN, porque eu quero somar e cancelar, é multiplicar por 2. Então, nós obtemos 2AN igual a 2 vezes o vetor AB menos CN. Multipliquei todos os membros da equação. Essa é a primeira, e só repetimos a segunda. AN é igual a AC mais CN. Somando as equações, nós obtemos a seguinte expressão. 2AN mais AN, 3AN. 2AB mantém, mais AC mantém, menos CN mais CN. Esse aqui, 0. Nós obtemos, então, 3AN é igual a 2AB mais AC. O AN fica, então, dividindo a equação por 3, isolando o AN. Teremos, então, que a n vai ser 2/3 do vetor AB mais 1/3 do vetor AC. Até aqui, foi tudo uma prova analítica, por meio de resultados de cálculos. Como que nós podemos visualizar isso aqui graficamente? Se vocês falam, João, eu quero uma prova mais concreta, eu quero uma prova mais visual. Para isso, nós podemos utilizar o GeoGebra. O GeoGebra é uma ferramenta incrível que te auxilia, principalmente na disciplina de Geometria Analítica, a dar uma visualização dos resultados. Vou mostrar aqui para vocês. Esse triângulo aqui ele foi replicado conforme o exercício. O ponto M é o ponto médio desse segmento C, BC. E como que nós podemos construir o problema aqui no GeoGebra? Bom, a ideia é expressar o vetor AM em função de AB e AC. Pelos nossos resultados, AM deve ser metade do vetor AB mais metade do vetor AC. Como que nós vamos obter metade desse vetor aqui? Basta pegar o ponto médio e fazer um vetor daqui até o ponto D. Esse vetor está aqui, é o vetor C, e ele tem as coordenadas menos 2 e menos 3. Porém, isso se ele tivesse a partir da origem do 0, 0. Como nós criamos ele a partir de uma origem diferente do 0, 0, parece que está errado, mas não. Ele só foi translocado no espaço de R2. Então aqui está o nosso vetor metade do vetor AB. E daí, será que se a gente somar mais metade do vetor AC vai chegar no mesmo resultado? Vamos. Observem aqui. O vetor E está em cima do segmento AC. Mesma direção. A localidade dele no espaço está em cima desse segmento que passa por AC. Nós solicitamos para o programa, eu quero metade desse comprimento. Então foi feito esse vetor E aqui. Esse vetor E, ele tem as seguintes coordenadas, 4 e menos 3, considerando que ele viesse a partir da origem. Então, se ele vem a partir da origem, ele veria 4 para o x, menos 3 para o y. Estaria mais ou menos aqui. Porém, ele está deslocado no espaço. Então, ele começa com a origem dele aqui. E o vetor D, que sai do ponto D e vem até um ponto M, é exatamente o mesmo vetor, segundo o programa, com coordenadas 4 e menos 3. A mesma linha de raciocínio foi aplicada para fazer uma visualização para a segunda parte do problema. Solicita um ponto que divide aqui o segmento BC em 1/3 e 2/3. Novamente, foi solicitado ao programa, crie para mim um vetor com 2/3 do segmento AB, segundo nossa resposta analítica. Está aqui o vetor.
E agora, será que se a gente ligar esse vetor aqui, que sai do ponto D até o ponto N, ele vai ser exatamente 1/3 do vetor AC? Bom, foi criado então o vetor AB, que ele é 1/3 do vetor AC. Essas são as coordenadas dele. 2 pontos dízima para o 6 e menos 2 para y. E se nós ligarmos o ponto D até o ponto N, ele resulta um vetor W que tem exatamente as mesmas coordenadas. Por isso que é interessante utilizar o GeoGebra. Ele te confirma, não são intuições, são resultados numéricos que você obtém a partir das contas. Isso te dá mais confiança para você entender como que vai funcionando a disciplina de Geometria Analítica. É isso, muito obrigado.